alegria e a dor que traz o coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso
a todos. Que o Divino Mestre, que o Senhor Jesus nos ampare, nos inspire por seus mentores e que nos ilumine nessa conversa de hoje à noite. Alienados mentais é o tema desse nosso bate-papo, dessa nossa reflexão, melhor que seja assim. Alienados mentais é o 16º capítulo do 5º livro da coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Esse 5º livro é No Mundo Maior. Essa obra de André Luiz, ela fala exatamente sobre as questões psíquicas, porém, numa perspectiva espiritual. É preciso que a gente faça algumas considerações prévias. André Luiz é um especialista em magnetismo. Ele abraçou essa causa, ele estudou as questões do magnetismo. Cada autor espiritual é especialista na área que mais lhe apraz, né? E André Luiz, nessa coleção A Vida no Mundo Espiritual, ele enfatiza, ele ilumina a questão do magnetismo. E é preciso que a gente atente para os efeitos do magnetismo, que não estão somente no plano espiritual, estão também no plano em que nós nos encontramos. Mas nesse tema especificamente, nesse livro, ele traz as questões psicológicas. E nós não podemos analisar puramente, ou podemos, mas podemos também enriquecer essa análise que André Luiz traz com os conhecimentos trazidos por 2 outros elevados espíritos que abraçam causas semelhantes, né? Observe André Luiz no magnetismo, mas nós vamos trazer também Joana de Ângeles, que é especialista e abraçou amorosamente as questões psicológicas. Ela tem uma série com 16 volumes, a série psicológica de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Mas também nós já passamos a receber algumas contribuições de Nise da Silveira. E quando a gente fala de questões psíquicas no âmbito espiritual, na perspectiva do espírito, na perspectiva da doutrina espírita, nós precisamos trazer Joana de Ângeles e nós precisamos trazer Nise da Silveira. Joana de Ângeles, em sua obra psicológica, ela se refere à psicologia profunda, que é a psicologia analítica, e ela faz referências e menções a Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica. Psicologia analítica, psicologia profunda, é a mesma psicologia. Nise da Silveira, que já nos manda algumas obras por psicografia também, ela foi contemporânea de Jung. E ela é convidada para essa nossa conversa porque André Luiz traz as questões manicomiais. Ele olha para os manicômios, vê os encarnados loucos, como ele traz, e vê os espíritos que assediam esses encarnados loucos, com distúrbios psíquicos, com distúrbios mentais, psicológicos. Nise da Silveira foi lá para dentro encarnada. E Nise da Silveira é de uma época em que nos manicômios se tratava a loucura com eletrochoque. E ela, já com um espírito sensível, não se conformava com aquilo. E ela passou a dar ouvido e olhos aos loucos. E percebeu que o louco tinha conteúdo, que o louco tinha história, que o louco tinha fala,
que o louco tinha voz. E qual era a linguagem que ela usou para se comunicar com os loucos? A arte. E ela substitui o eletrochoque por desenhos e dava materiais aos loucos para que esses desenhassem. E ela via nesses desenhos uma certa lógica. E passou a analisar os ditos contidos da loucura através dessa arte. Então, assim, André Luiz, ele faz uma visita aos ambientes manicomiais, olha para os encarnados nos seus delírios e enxerga os espíritos que os assediam, que os acompanham. Alguns se divertem com o estado daquele encarnado, outros se alimentam daquela energia. E assim se estabelece a relação trazida maravilhosamente bem por André Luiz no livro No Mundo Maior, e mais claramente nesse capítulo 16, onde ele faz o recorte dos alienados mentais, dessa relação que se estabelece entre os espíritos, também em desequilíbrio mental, porque estão na mesma frequência, com os encarnados que estão nesse estado de desequilíbrio psicológico. Então, nesse livro, André Luiz faz essa visita, nos apresenta esses ambientes, né? Mas numa perspectiva espírita, e trazendo também a presença não só dos encarnados instáveis emocionalmente, mas também dos espíritos. E aí a gente traz Joana de Ângeles e a gente traz também Nise da Silveira. Não podia ficar fora dessa nossa conversa. E André Luiz, ele aí passa, não é, a falar sobre os tipos de distúrbios psicológicos, de distúrbios mentais. Ele traz casos de esquizofrenia, de epilepsia, de neuroses, fobias, ideias fixas, sentimentos de culpa. Cada um encarnado que representa, vamos dizer, esses distúrbios são trazidos, e tem os relatos mostrados por André Luiz nessa obra. Mas eu quero que, antes da gente aprofundar um pouquinho mais, eu quero que a gente tenha em mente de que nós aprendemos tudo com Cristo. Nós aprendemos nas parábolas, nós aprendemos nas histórias, nós aprendemos no relacionamento dele com seus discípulos, com aqueles que os procuravam, nós aprendemos com o seu silêncio, nós aprendemos com os movimentos que ele fazia para orar sozinho nas montanhas, nós aprendemos com os seus sermões maravilhosos, absolutamente tudo. E mais uma autora espiritual que veio para essa seara da literatura, dos elos doutrinários, convidada por Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues. Nós aprendemos com Jesus também quando Amélia Rodrigues, que abraçou essa causa, traz os bastidores da vida do Cristo, não trazida pelos evangelistas, ou trazida e, os livros foram retirados aquilo que convinham às pessoas e aos credos da época. Mas, assim, nós aprendemos tudo com Cristo. Mas uma coisa que a gente precisa observar é que nós não aprendemos a dar saltos evolutivos. E não aprendemos não porque fomos maus alunos, mas porque ele não nos ensinou. E nem ele mesmo deu salto evolutivo. Né? Então é preciso que a gente traga isso para esse tema loucura, distúrbios mentais, distúrbios psíquicos, porque isso é nosso, né? O que foi que André Luiz fez? Ele olhou na perspectiva espírita, ele viu espíritos, mas na Terra, nos manicômios. E se ele saísse dos muros dos manicômios, ele também encontrava loucura. Ele também encontraria neuroses. Ele também encontraria fobias, né?
Quantos fóbicos nos aviões, quantos fóbicos deixam de viajar, deixam de se locomover, quantos fóbicos sobem andares e andares de escada porque tem medo de elevador, quantos fóbicos não pegam táxi, né? Quantos fóbicos são limitados? Todos nós temos as nossas neuroses, a pandemia, essa proposta de distanciamento que alguns trazem como isolamento, ela potencializa as nossas neuroses, as neuroses que já temos. Então, assim, fora dos manicômios também tem os distúrbios mentais, né? Quem são os loucos que estão aqui do lado de fora? Vale a pena a gente refletir por isso. Então, assim, é bom que fique claro que com Cristo nós aprendemos tudo, menos dar saltos evolutivos. E os desequilíbrios, as crises existenciais, elas acontecem muitas vezes quando nós tentamos dar saltos evolutivos. E quando é que a gente tenta dar saltos evolutivos? Quando a gente faz uma leitura e que traz uma compreensão primeira, eu não vou nem dizer equivocada, mas é preciso que a gente visite algumas vezes essa leitura para que a gente traga uma compreensão mais amena, mais leve, porque evoluir é possível com leveza, e é isso que a gente precisa. E quando a gente dá leveza na evolução, e para essa leveza eu vou trazer alguns pontos aqui, muitas vezes a gente não percebe, quando a gente dá leveza ao processo evolutivo, a gente se distancia da tênue, né, linha separadora da saúde e da enfermidade mental. Muito tênue. E sabe por que tênue? Porque é o nosso pensamento. Basta pensar. Então, assim, para André Luiz, quem é o louco? É alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina e ignorância. Eu vou trazer alguns trechos mesmo da fala dele, porque são questões que eu trago, são pontos que eu trago e prefiro trazer a fala dele para que a gente faça uma releitura. Porque muitos que leem as obras de André Luiz apenas fazem uma leitura como quem estivesse lendo uma história do que acontece do outro lado. E não é só isso não. Nós temos com André Luiz a oportunidade de fazermos uma concatenação com a nossa própria realidade, com o nosso próprio processo evolutivo, ainda que ele traga esses pontos através dos alienados mentais, através dos distúrbios psíquicos. Então, quem são esses, né, que forçam a libertação? São aqueles que não encaram, que não aceitam muitas vezes, que entram no processo de negação da sua própria realidade. E fogem por diversas formas. Ou fogem para o fútil, ou fogem para a medicalização, ou fogem para uma alegria exacerbada, ou fogem para uma compulsão do ter, do adquirir, do comprar, que se entrega à proposta da sociedade de consumo, né? E fogem de diversas vezes, até mesmo se esquivando daquilo que se nos acontece e lendo como ameaça, quando na verdade, evolutivamente, nós precisaríamos ver tudo que nos acontece como oportunidade. Então, quando nós olhamos para aquilo que nos acontece e vemos ameaça e nos lamentamos, não enfrentamos, fugimos daquilo e negamos aquela realidade, não tem evolução ali. E é exatamente a força, né, da fuga para não enfrentar aquela realidade que nos traz. E ele diz que essa fuga, essa tentativa de libertação dessa realidade, ela acontece por indisciplina e por ignorância. Mas quem são os indisciplinados e quem são os ignorantes? Nós estamos vivendo e não sabemos em que grau evolutivo a gente está. Observem lá atrás que Jesus disse assim, e que se aplica a tudo na vida: ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? Nós estamos num grau evolutivo e que esse grau em que nos encontramos, muitas vezes, não
nos dá a capacidade de enxergar o que estamos vivendo. Alguém que recebeu a indicação de um livro há 5 anos e rejeitou e não leu, 5 anos depois, um outro amigo lhe indica o mesmo livro, ele lê, abraça e se encanta. E lamenta covardemente pelo tempo perdido, porque poderia ter lido aquele livro há 5 anos. Não podia. Porque há 5 anos ele estava num grau evolutivo que, ainda que ele tentasse abrir aquelas páginas, não faria nenhum sentido para ele o conteúdo daquele livro. Aquele livro só foi lido exatamente 5 anos depois e promoveu nele um encanto porque ele se encontrava num grau evolutivo que aquelas palavras fizeram sentido, que não teriam feito antes. Então, o que é que eu quero dizer? Muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente e a gente não enxerga. E a gente não tem que enxergar somente porque nós lemos, né? Porque tem um componente nesse corpo, que são os canais sensórios, que interpretam, que recebem essa realidade, interpretam e produzem afetos com a ajuda da estrutura cerebral. Então, assim, esse processamento dessa realidade, essa afetação que nos ensina e que promove a evolução, ela só é possível a partir de um grau de desenvolvimento corpóreo, né? De um desenvolvimento sensório, de um desenvolvimento intelectual, que são as fases do desenvolvimento humano e que precisam ser atreladas ao espírito. Porque o espírito vai absorvendo aquilo que a fase que o corpo, no processo de desenvolvimento humano, é capaz de abstrair e levar para o perispírito. Então, assim, quem são os indisciplinados e os ignorantes? Não são aqueles que conscientemente, muitas vezes, infringem as leis. Paulo, ele já santificado, discípulo, apóstolo, ele dizia, o que quero eu não faço, mas o que não quero eu faço. Ele vivia ali um conflito existencial. Então tem conteúdos nele que ele sabia. E ele disse, eu sei, o Cristo diz o que é concupiscência. Eu sei que eu não devo praticar, mas me vem. É uma pulsão que vem. Então ele está num grau evolutivo já próximo de um processo de santificação, mas mesmo assim as questões ainda pulsam ali dentro. E ele se questionava, como? Eu sei a lei, eu sei o que a lei diz. Mas eu faço. O que isso quer mostrar? Exatamente uma reflexão. Quem são esses indisciplinados e quem são esses ignorantes? Poderíamos dizer que Paulo ali era indisciplinado ou Paulo ali era ignorante? Na verdade, não, né? Porquanto é parte do processo evolutivo nos depararmos com essas questões. Um pouco antes, Paulo fazia as mesmas coisas que não queria, mas não percebia. Aquilo fluía no comportamento, se expressava pelo comportamento, mas não era percebido pelo consciente. E observe, o desenvolvimento espiritual, a evolução espiritual, passa pela integração dos conteúdos sombrios do nosso inconsciente com a luz da consciência. Mas isso requer um determinado momento. E é por isso que eu trago aquela expressão de que com Cristo nós não aprendemos a dar saltos evolutivos. E Paulo é um exemplo de um momento no seu processo de individuação, no seu processo evolutivo, em que ele trouxe do inconsciente para a luz da consciência aquilo que ele fazia. A partir daquele instante, quando ele tem a consciência de que faz o que não deveria, é que o processo de transformação, de evolução acontece. Somente ali, enquanto é inconsciente, não, né? Somente quando a gente integra as questões inconscientes. E essas questões inconscientes é da história do espírito desde que ele foi criado no primeiro momento, né? E que a gente diz assim, eu quero esquecer. Não, a gente não esquece. A gente não esquece. Nós temos métodos, e Joana de Ângeles fala num livro a respeito de psiquiatria, no último capítulo, ela fala, né, dos métodos da hipnose e diz que Freud desistiu muito rapidamente, deveria ter insistido
pelo que ela diz ali. E a gente vê que toda a memória do espírito, em fases intrauterinas, em fases do entrevida, em outras vidas, estão registradas e a gente não esquece. Né? A gente não esquece. Mas elas só são acessadas para fins evolutivos. Então, o que eu quero dizer isso também? É que essas questões estão ali e que precisam vir no processo natural da evolução, no processo natural do desenvolvimento moral e espiritual, no processo evolutivo. Elas vêm gradativamente para serem trazidas à consciência elaborada e nos tornarmos só assim pessoas melhores. E essa ebulição das nossas questões interiores, elas só vêm, só afloram para a consciência, para serem vistas no campo de provas, termo usado por André Luiz, que nós chamamos de campo de experiência, né? Que é a vida, é o próprio viver. É vivendo que essas questões são convocadas e num processo de autoconhecimento eu vou percebendo. E aí entra o que dificulta, que é a projeção, porque quando aquilo que sinto eu culpo um outro, eu me distancio do meu eu. E eu me distancio em retardo do meu processo evolutivo, porque eu estou culpando uma outra pessoa, responsabilizando alguém que está fora, né? E na verdade essas questões estão dentro de cada um de nós, né? E André Luiz traz também um ponto muito interessante quando ele diz: pessoas que arruinaram o corpo e que empobreceram seus recursos. Olha só, o delírio, ele também é fruto de uma deterioração do corpo. A gente vai lá para a parte 3 do Livro dos Espíritos e vê como uma lei moral a conservação, a lei da conservação. E a gente pensa, o corpo é somente morada do espírito e ele só serve mesmo para que o espírito se expresse. E não é isso não. Olha só, o corpo, ele tem canais sensórios, a audição, tato, paladar, olfato, visão. Observe que esses canais sensórios, eles trazem o externo para o interno, onde o processamento com a estrutura cerebral acontece. E o resultado desse processamento afeta o espírito, afeta a alma. E só essa afetação é capaz de imprimir no espírito a dor do que viveu. E é exatamente a linguagem da dor que transforma. E somente ela. Robson, precisa doer. A transformação, ela é dolorosa, mas não é sofrível, não é sofredora necessariamente. Sofrimento é uma outra coisa. Então, assim, é no campo de provas que André Luiz traz que nós temos as oportunidades evolutivas. E também, pelo livre-arbítrio, escolher fugir e lá na frente, né, entrar num processo de crise existencial, quando a gente vê o tempo perdido, ou enfrentar aquelas situações. Nós temos a oportunidade, no campo de provas, na vida, no campo de experiências, de simplesmente encarar aquela situação como ameaça, negar e fugir, ou como oportunidade evolutiva, ficar e corajosamente, com seriedade, como diz Joana de Ângeles, enfrentar. Né? Então, assim, outro ponto que ele traz é desígnios divinos componentes da escola benéfica da luta aperfeiçoadora. Componentes da escola benéfica da luta aperfeiçoadora, os desígnios divinos. Então, veja que esses componentes que muitas vezes a gente lamenta estar passando por eles, são exatamente instrumentos da divindade que nos são oferecidos como oportunidade de burilamento, né? Esses loucos, eles têm verdades, eles são irmãos nossos, eles são humanos, eles são pessoas. E eles têm um conteúdo, apenas a linguagem dele é para poucos,
compreendida por poucos, mas traz um conteúdo. Porque nós, de nenhuma forma, ficamos simplesmente à mercê. Nós temos sempre o controle do nosso processo, o controle sobre nós mesmos. Em alguns momentos, enfrentamos forças que muitas vezes diminuem a nossa no enfrentamento, mas não extingue a nossa força. E é aí que entra a fé, né? Do qual também André Luiz, num outro livro, no outro volume, mostra quando ele passou pelos umbrais, né? Em um momento em que ele percebeu como ele sairia dali. Então isso existe, é a essência, é aquilo que a psicologia analítica e que Joana de Ângeles traz como self. Diferentemente da psicanálise, para a psicologia profunda de Joana, a psicologia analítica de Jung, nós temos um self que estrutura o inconsciente, o ego, né? E é esse self que nos dá uma pulsão de vida, que nos impulsiona para o processo evolutivo, né? Então perceba que Paulo percebeu o que fazia que não deveria, por força dessa pressão, desse componente da ação natural do Deus que habita em nós, da essência divina que habita em nós, que é o self. É o self quem faz com que esses conteúdos que nós precisamos trabalhar e que Joana traz como componentes da nossa personalidade naquela encarnação, é esse self que vai puxando, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, né? Pelas situações que a gente enfrenta na vida e também pelos nossos sonhos, que trazem materiais psíquicos e que tem uma atuação do self, né, num processo de reorganização psicológica para fins evolutivos. Mas é tema para um seminário, né? Os loucos têm uma verdade. Quem somos os alienados? As criaturas que abdicam da realidade, né? E muitas vezes nós mesmos, considerados normais. E aí eu vou trazer Caetano Veloso quando diz sabiamente que de perto ninguém é normal, né? Porque nós temos uma dualidade, nós somos bons e maus, ainda temos isso. Nós espíritas podemos explicar e ratificar essa afirmação, porquanto sabemos que estamos no segundo mundo da escala evolutiva, nós não vamos sair santificados dessa encarnação, ainda tem mais 3 instâncias aí pela frente. Então, muitas vezes, nós mesmos, que nos consideramos normais, ou que somos considerados normais pelo outro que convive conosco, nós nos alienamos. Nós nos alienamos na medida em que permanecemos muito tempo na futilidade. Nós nos alienamos na medida em que nos entregamos de corpo, né, inteiramente à sociedade do consumo. Nós nos alienamos que quando sai um equipamento 11, a gente tem um 10 que já não serve mais e eu quero 11 e já estou de olho no 12. Nós nos alienamos quando a gente faz uma leitura compreensiva das coisas que nos acontecem da forma que nos convém. Nós nos alienamos quando nós nos apegamos às nossas convicções. Eu costumo dizer para as pessoas, cuidado com as suas convicções. As nossas convicções precisam sempre ser trazidas para uma revisão, porque as convicções que formamos, que construímos, nos fecha a possibilidades. Não existem verdades absolutas, basta a gente olhar para os livros de histórias, aquilo que foi verdade não é mais hoje. As verdades afirmadas pela ciência no ano 2000 foram refutadas hoje, né? Então, assim, o que nós temos hoje são as nossas melhores hipóteses para o grau evolutivo em que nos encontramos. E quando nós firmamos uma convicção, a gente não aceita outras informações que transformem aquilo que nós já classificamos como verdade absoluta e fim de papo. É um processo de alienação. Nós nos alienamos aí, né? Nós nos alienamos quando simplesmente nos limitamos a um estilo de literatura, esquecemos a orientação que Kardec nos dá. Não esqueçam da ciência, não esqueçam da ciência, não esqueçam da ciência. Então, enquanto a gente fica apenas
num polo, numa vertente, num vetor, nós estamos alienados ali. Nós estamos nos permitindo alienar. Então, não vamos pensar que alienados são somente os loucos, né? É aí que nós precisamos desenvolver a nossa consciência através do autoconhecimento tão maravilhosamente insistido e pregado por Santo Agostinho, para olharmos para nós, para a gente estar revendo tudo isso, né? E adotarmos uma flexibilidade, porquanto toda rigidez produz dor e sofrimento. Até mesmo na rigidez da vertente da religião, que transforma até em fanatismo, que é uma alienação, né? E que esse fanatismo se exacerbando, e como traz André Luiz, permanecendo por muito tempo, tranquilamente leva o sujeito às raias da loucura. Nós nos alienamos no apego quando nós nos apegamos. Nós nos alienamos quando nos escondemos atrás do orgulho que nos impede de pedir perdão, de pedir desculpas ou de reconhecer os nossos próprios erros, né? De rever os nossos movimentos. Nós nos alienamos quando deixamos de rever os nossos valores e insistimos, eu sempre gostei de carnaval, eu vou morrer atrás do trio, né? Eu não nada contra carnaval, cada um no seu grau evolutivo, né? Mas nós nos alienamos na medida em que abraçamos os prazeres primários imediatos de curto prazo e deixamos de visitar o prazer de longo prazo, né? Sabendo que imaturidade é a troca que fazemos do prazer do longo prazo pelo prazer imediato, pelo prazer do curto prazo. Enquanto estivermos fazendo essa escolha, nós estamos imaturos ainda, né? Então, quem somos? Quem somos nós, os alienados? E nós temos um pouco de alienação. Agora, o que é que nos difere espíritas? É que nós precisamos ter a consciência disso. E tendo a consciência disso, rapidamente a gente sai desse processo, dessa tendência de alienação. E aí abraça os valores morais intangíveis, os tesouros do coração, como diz Jesus, né? Então nós espíritas sabemos o caminho. Isso é o que nos difere. Mas para dizer que nós não nos alienamos por sermos espíritas, não. Nós temos conteúdos, comportamentos que revelam os nossos diversos graus de alienação. Mas o que nos difere mesmo é que temos as razões para enfrentarmos e olharmos com seriedade para esse nosso eu que está em processo de evolução, né? Os loucos e os obsessores são nossos irmãos. Quem traz é o assistente, né, de André Luiz, ele figura isso. A gente fala muito de obsessores, eu não gosto desse termo, preciso admitir. Esse termo é separatista, porquanto nós e eles, obsessores, né? Esse termo muitas vezes nós aplicamos a nós mesmos equivocadamente e nos limitamos e nos alienamos do processo evolutivo, porquanto diz o que passo, o que faço é fruto de uma obsessão, quer dizer, aponta para o outro, e muitas vezes a gente aponta para o outro que nos fez mal, encarnado, mas a gente também aponta para o outro espírito, né? Que alguns de nós chamamos de obsessores, mas são espíritos no seu grau evolutivo, pelo qual muitas vezes nós também passamos, do mesmo jeitinho que eles estão passando, né? Evolutivamente, numa escala evolutiva, eles estão um pouco atrás de nós. E há muito será cobrado de quem muito é dado. Então, se nós estamos mais na frente, nós precisamos olhar para trás compreensivamente, né? E entender que quando eles estão no manicômio assediando aqueles loucos, eles não estão errados, mas eles também não estão certos. Eles apenas estão
manifestando, expressando aquilo que é do momento espiritual deles. E a loucura é um processo, do mesmo jeito que a depressão é um componente para reflexão existencial, para entrarmos em contato com a gente mesmo, né? E a partir daí revemos os nossos valores e aí sim, né? Darmos um salto evolutivo, né? Então, para alcançar a jornada iluminativa, deslocar a mente, olha só o que ele diz, né? O que devemos fazer para alcançar a jornada iluminativa? Deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções, modificar o nosso modo íntimo de ser. Ok, ele está dizendo isso, mas tem uma palavrinha que a gente precisa andar com ela, é o como. É o como. Não é só lendo, não é só sabendo o que está escrito, não é só enxergando essas palavras, é o como que traz a evolução em si, né? O resultado da prática. Então, como é que a gente desloca a mente, como é que a gente revolve as ideias, como é que a gente renova nossas concepções e como é que a gente modifica o nosso modo íntimo de ser? Olhando para a realidade, mergulhando na vida e simplesmente analisando o que sentimos quando estamos em contato com as situações que se nos apresentam, que se nos acontecem. Porque enquanto a gente estiver dizendo que isso é injusto, ou que isso não existe, ou que isso não me afeta, ou que eu estou protegido, ou que isso não deveria ser para mim, não tem evolução, né? Então, assim, mergulhando na vida, nós seremos afetados pelas situações. Quais são essas situações? Dificuldade financeira, um insucesso, uma enfermidade, um luto, uma perda, e todas as outras situações, né? Ingratidão de um filho. Então, tudo que a gente não conseguiria relacionar aqui, isso precisa ser vivido, experienciado, para que dessa forma e somente dessa forma a gente possa modificar, né? Esse nosso modo íntimo de ser, que é próprio do grau evolutivo em que nós estamos. Agora, todos nós vivemos as situações da vida e todos nós evoluímos com essas situações? Não. Aquilo que acontece e que entramos em contato e que vivemos são oportunidades evolutivas. Não necessariamente passando por aquela situação estaremos evoluindo. Daqueles que passam por uma determinada situação, que nós classificamos como expiação e provas, lembram? E que também tem reparação, só evoluem aqueles que interrompem, param e analisam os efeitos daquela vivência e daquela experiência. E analisam os efeitos daquela vivência e daquela experiência. Porque simplesmente passar e não processar o que aconteceu não tem evolução, porque aquilo a gente passa, dói, afeta, mas se a gente não esclarece, se a gente não compreende essa afetação, não tem elaboração, não tem processamento e, consequentemente, não tem evolução, se tiver mínima, né? Mas a gente precisa interpretar coerentemente aquilo que nos acontece, analisar com seriedade, com coragem. André Luiz traz outro ponto muito interessante, que é o que ele chama de auxílio divino. E olha só, muitas vezes a gente entende como auxílio divino o amparo, o resgate de uma situação indesejável, não é? A gente entende como auxílio divino a redução da dor, a redução do peso, e muitas vezes a gente até ousa pedir isso, né? Então, assim, ele traz o auxílio divino, mas olha só o que ele diz, são processos de transformação incessantes que lhes são oferecidos em seu benefício próprio.
pelas diferentes, o auxílio divino vem pelas situações da vida, por aquelas situações que são colocadas na nossa frente, né? Que os nossos passos devem inexoravelmente alcançar. Aí está, nas situações da vida, o verdadeiro auxílio divino, né? Então, para seu benefício próprio, pelas diferentes situações que os dias se compõem no aprendizado carnal. Mas a gente pode fugir. Alguém diz, né? Se são sucessivas as encarnações, eu não vou enfrentar isso nessa, não. Eu vou deixar para depois. Livre-arbítrio, livre escolha. E às vezes, o sujeito se depara com essas situações, desculpe, e ele está num grau evolutivo de que ele não elabora, ele não interpreta, ele não enxerga a oportunidade ali, não é? E faz uma outra leitura, uma leitura de esquiva, uma leitura que o retira enquanto sujeito de ação naquele processo, naquela situação que se apresenta. Ele está certo em fugir? Ele está errado? Não, não está certo nem errado. É o que se oferece para aquele momento espiritual. E lembremos disso, que o auxílio divino está nas circunstâncias que a vida nos coloca em nossos caminhos, né? A tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade. Olha só o que André Luiz diz. Inerentemente é de sério, o Criador já colocou em cada um de nós a tranquilidade e a capacidade de renovação. Robson, tem ciência nisso? Tem. Vamos lá para a biologia e a gente vai ver lá código genético, DNA, né? O nosso código genético, e é o único da espécie, é aberto. E André Luiz traz isso. É de série, é do sujeito, é do indivíduo, é do ser humano, a capacidade intrínseca de renovação. É inerente ao indivíduo, ele está dizendo isso nesse capítulo 16. E aí a gente vai para a ciência, como recomenda Kardec, a gente vê lá que o nosso DNA, o nosso código genético é aberto. É por isso que evoluímos. Porque nós atualizamos esse código genético, né? Que não é fechado, que é aberto e que nos dá a capacidade de nos renovarmos. Aí eu vou trazer Paulo novamente. Chega um momento em que ele percebe que o que ele não quer fazer, ele faz. É o momento dele, é o grau evolutivo em que ele se encontra. Não necessariamente de pecador, né? Mas de sujeito humano em desenvolvimento, de um espírito em evolução. Mas chega um momento posterior que, trazendo isso para a consciência, posteriormente aquilo se dilui. Ele só vai fazer o bem. Ele não enxerga mais o mal e dentro dele já não pulsa mais a maldade, né? Por quê? Saiu do inconsciente, chegou para o inconsciente, recebeu a luz, elaborou, dissolve. Dissolve. E o nosso comportamento, os nossos passos serão mais leves. O nosso olhar, a nossa análise, a nossa compreensão das coisas que acontecem será outra. Naturalmente outra, né? Então, assim, capacidade de renovação é um termo que a gente não pode esquecer que André Luiz traz nesse livro, né? Ele fala da rebeldia, que a loucura é fruto da rebeldia. Como é que se dá essa rebeldia? Essa rebeldia, ela não é deliberada. Eu vou me rebelar. Essa rebeldia muitas vezes não é clara para mim, né? Agora, essa rebeldia, ela está acontecendo e muitas vezes eu não vejo. E muitas vezes a gente lê, e mesmo lendo, tendo conhecimento, a gente não enxerga essa rebeldia na gente. Essa rebeldia a gente pode tratar como aquilo que é da natureza humana, naquele grau em que o sujeito se encontra, em que aquele espírito se encontra, e que se expressa com aquelas ações, com aquelas atitudes, com aquelas palavras, com aquelas escolhas. Agora, a partir do momento em que aquelas atitudes, aquelas ações, aquelas palavras, aquelas escolhas me tocam, me tombam, me afetam, chega para o consciente,
eu aí encaro e elaboro, né? E eu vou deixando de ser rebelde na medida em que vou evoluindo, mas fomos rebeldes um dia. Pedro foi o mais rebelde, porque Jesus dizia, dai à face esquerda o que bater à sua direita. E Pedro dizia, não, eu estou estimulando a violência, eu não vou fazer isso não, né? Então, dai a tua túnica. Não, eu não vou dar minha túnica não, porque eu também vou ficar com frio, né? Pedro, quando chegava à noite, né, depois dos trabalhos que Jesus se reunia com eles, Pedro questionava muito, ótimo aquelas questões, né? Que são exatamente as questões, e aí a perninha filosófica da doutrina espírita, que promove a evolução. Quando a gente coloca para o nosso cérebro uma pergunta que não quer calar, o cérebro vai construir a resposta. Ele vai construir a resposta, com base no arcabouço que já temos, né? Naqueles conteúdos que já trazemos. Se tem um poço de futilidades ali, o cérebro vai produzir resposta, mas na mesma proporção, né? Guardando a sua coerência. Então, quem são esses rebeldes? Muitas vezes somos nós, né? Que ainda não estamos no momento de ler aquele livro que nos chegou há 5 anos atrás. Muitas vezes não enxergamos o que se nos acontece, depende do grau evolutivo, né? A morte física não modifica de súbito o espírito. Então, assim, o que André Luiz traz com isso? Que o espírito vai, na sua imortalidade, dar continuidade ao grau evolutivo em que ele se encontrava quando saiu da encarnação anterior. Continua no mesmo grau. Aí a gente vai lá para o começo da nossa conversa, que não aprendemos com Cristo, porque o Cristo não nos ensinou a dar saltos evolutivos, né? Então, assim, a morte, como o André Luiz traz nesse capítulo 16, ela não aperfeiçoa nenhum espírito. Então, o processo de evolução é um processo lento e gradativo, lento e gradativo, lento e gradativo. E na medida em que queremos acelerar a qualquer preço esse processo, recalcando aquelas pulsões, se Paulo simplesmente foge e não encara aquela vontade de fazer o que não devia, não tinha evolução. Ele estava postergando. Mas como aquilo é pulsão do self, é o Deus que está em nós, a essência divina, que faz com que aquilo saia da sombra e venha para o consciente. Se Paulo diz assim, meu Deus, sai para lá, não quero saber disso, eu não posso fazer isso, eu já sei que eu não posso, eu já sei que eu não posso, eu já sei que eu não posso, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, e recalca e reprime, aquilo se constringe, vai ganhando força e volume, vai ficando grande e vai se aproximando da gente, vai explodir de alguma forma. Ou como sintoma, enfermidade, ou como um tique nervoso, ou como um comportamento, e muitas vezes até defeitos físicos em encarnações posteriores. Então, assim, observe o que Paulo fez. Ele traz e admite, não devo, mas é meu. Não devo, mas é meu. Esse sou eu. Agora sim, a partir daqui, eu vou ficar de olho em mim, né? E eu vou procurar meios de, antes de tentar não me comportar mais desse jeito, antes compreender o que se passa comigo, buscar saber aonde começa isso em mim, não no outro. Na medida em que a gente observa isso e constringe e quer modificar o comportamento, a gente está dando um salto, passando pela compreensão, passando pela aceitação, fases extremamente necessárias para a mudança do comportamento, e a gente quer reprimir, negar porque é pecado, ou porque não devo, ou porque está escrito que eu não posso, e mudar o comportamento, forçar um comportamento que não é nosso, mostrar para o público um eu que não sou eu. Porque enquanto eu não compreendo o que se passa comigo, eu não aceito. Enquanto eu não aceitar, eu não incorporo, eu não mudo.
Eu posso forçar uma mudança, mas não por muito tempo. E isso não significará que evoluímos, né? Pode até dizer que estamos brincando de evolução. Então, assim, a morte física não modifica de súbito o espírito. E a gente também precisa lembrar de que não há arrastamento incondicional. Quando a gente usa aquele termo obsessores, e quando André Luiz traz os assédios, e André Luiz mostra que esses espíritos nos manicômios, eles hipnotizam o sujeito e colocam o sujeito em delírio, a gente precisa entender que essa dissociação da realidade que caracteriza a loucura, a psicose, a esquizofrenia, ela simplesmente, ela não é incondicional, ela é de um momento. O sujeito pode estar ali sem forças, né, para enfrentar. Muitas vezes ele se entregou por tanto tempo que simplesmente exauriu as suas energias, exauriu as suas forças. E como tudo é adaptativo, né, as forças desse sujeito, por uma fraqueza, né, elas foram se tornando cada vez mais escassas, essas forças. A força do outro, né, que alguns chamam de inimigo, de obsessor, de espírito equivocado, a força do outro aumenta, né? E aí o processo de domínio está aí, mas isso não esgota as forças deste. E André Luiz é uma prova incontestável disso. Ele estava no umbral, à mercê de toda aquela energia indutora dos seus pensamentos, mas ele pede clemência, né? E ele sai daquele ponto. Tempo demorado nos sítios superficiais da vida. E é aí que entra também o self da psicologia analítica, corroborado com a psicologia profunda de Joana de Ângeles, porque assim, nós temos um termo chamado metanoia, que é o que a gente pode chamar de caminho do meio. A gente vai, em cada encarnação, desenvolvendo todos os nossos componentes humanos, né? O intelecto, a cognição, a motricidade, o sensório, tudo isso passa por um processo de desenvolvimento, né? E o espírito acompanha. Ele evolui na medida em que esses recursos também vão evoluindo no desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano não está dissociado do desenvolvimento espiritual. Isso precisa ficar bem claro, né? Então, assim, chega num determinado momento em que a gente vai revendo os nossos valores. Aquilo que alguém me disse no início desse ano, disse: Robson, eu não estou me entendendo, eu estou me desconhecendo, porque até o ano passado, quando se aproximava o carnaval, eu já estava todo empolgado. Hoje não está me dizendo nada, né? Então esse sujeito, ele traz aquilo como um conflito. O que é que está acontecendo comigo? E chega ao ponto de pensar, será que é depressão? Olha só, né? Mas na verdade o que é que está acontecendo ali? Uma mudança natural de valores. Evolução é isso, né? Os nossos valores, os nossos princípios, eles vão se modificando. E tem um ponto, lógico que não é um marco cirúrgico, passamos por isso, e muitos de nós não percebemos, nem sabemos e nem questionamos, é uma coisa para muitos natural, mas para muitos é percebida, né? Que é o que nós chamamos de caminho do meio, metade da vida, né? O processo de metanoia, é a transformação dos nossos valores. Agora, se nós insistirmos ficar no fútil, não tem problema não, a gente fica. Quando a gente passa pelo processo de metanoia, a gente passa a ter uma seletividade maior, seletividade nas relações, seletividade nas nossas escolhas, seletividade no nosso comportamento, seletividade nos tempos, nas temporalidades. Quanto mais tempo eu passo na rua, quanto mais tempo eu passo em casa, nós vamos nos transformando. E isso é pulsionado pelo Self, né? Que é a essência divina que habita em nós. Para finalizar, assim, tem uma outra passagem que não pode deixar de ser pontuada. A romagem da alma nos caminhos infinitos da vida
da vida imperecível que segue sempre, vencendo as imposições e as injunções da forma, purificando-se e santificando-se a cada dia. Então veja que essa purificação e essa santificação, ela requer um esforço, é indelegável. Não adianta a gente tentar buscar no outro, né? E aquilo que o outro nos incomoda é exatamente aquilo que em mim precisa ser trabalhado, mas nós estamos num processo que inexoravelmente evoluímos, né? O manicômio, aqui é uma parte que eu faço, afasta os encarnados e interrompe o processo de reparação, né? Muitas vezes a gente coloca os idosos no asilo, né? Muitas vezes a gente manda o filho embora de casa, né? E muitas vezes a gente interna os loucos, né? Então veja que aquela loucura caiu no seio da minha família para um fim específico. Ok, vamos conviver com aqueles que venham a oferecer risco? Não, o tratamento é necessário. Mas o vínculo não pode ser cortado, né? O vínculo com estes não pode ser cortado. E estes, mais do que qualquer outro que são jogados no manicômio, eles precisam ser acolhidos. E vamos lembrar que a loucura deles faz parte do nosso processo também, né? Então nós precisamos não nos eximirmos disso, né? Desse processo. Então, assim, a proposta aqui foi de fazer uma leitura de André Luiz, que traz a loucura, a alienação mental, numa perspectiva espírita, mas para a gente entender que ele observou os encarnados numa perspectiva espiritual, com a presença dos espíritos que se ligavam a esses instáveis emocionalmente, né? E traz alguns conceitos interessantes e algumas passagens igualmente ricas e úteis para a compreensão de nós mesmos, né? Eu espero que essa leitura tenha sido produtiva e tenha produzido uma sementinha, né? Para que ela venha germinar, irrigada pelo Divino Mestre, e que contribua com o nosso leve, suave, compreensivo, amoroso, harmonioso processo de evolução. Fiquem com Deus.